Vamos a Londres agora conversar com o Felipe Killing. Vou inverter a pauta aqui justamente porque para a gente manter tudo nessa seara do clima, porque o inverno no Reino Unido está chegando e o pessoal está de olho, principalmente com relação a novas variantes da Covid-19. O Killing traz mais detalhes para a gente. Killing, seja bem-vindo. Tudo bom, Edu, Renan? Grande abraço. O Reino Unido está de olho aí em novas variantes, principalmente uma da Omicron, que foi detectada aqui na metade de agosto. É uma variante que os cientistas não conhecem muito bem, mas afirmaram que ela tem diversas mutações e podem driblar o sistema imune das pessoas. Até por isso, o Reino Unido, que abandonou praticamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19, anunciou que vai voltar com a monitoração e mais testagens. Além disso, antecipou a dose de reforço para os grupos de risco, pessoas mais velhas e também com alguma doença pré-existente. E aí a gente sabe, né, que a partir do momento que as temperaturas começam a cair, existem mais reuniões em ambientes fechados e isso facilita a propagação do vírus. Então, de olho no inverno que começa no fim do ano, o governo já está voltando com algumas medidas para evitar que haja uma contaminação em massa e sobrecarregue o sistema de saúde. A gente tem também assunto importante sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Tem reunião importante entre Putin e Recep Tayyip Erdogan. O que deve ser discutido nesse encontro, Killing? Olha, Renan, eles se encontraram já hoje na cidade de Sochi. E o principal assunto foi a exportação de grãos a partir de portos ucranianos. Essa foi uma reunião que não teve o horário anunciado, mas as notícias desse encontro foram divulgadas. O presidente Vladimir Putin disse que está disposto a voltar a negociar a exportação de grãos, que é um sinal bastante positivo. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse estar confiante de que em breve uma notícia boa possa ser anunciada. É apenas o começo de conversas bastante complexas. O acordo de grãos durou por um ano, foi costurado inclusive pela Turquia. Nesse período, a Ucrânia conseguiu exportar mais de 30 milhões de toneladas de grãos. Isso fez com que a inflação de alimentos abaixasse e também ajudasse na luta contra a fome em países do continente africano. Mas, na metade de julho, a Rússia saiu desse acordo falando que o Ocidente não cumpriu com algumas contrapartidas que o governo de Moscou havia pedido. Entre elas, a principal é recolocar o Banco Agrícola Russo no sistema internacional de pagamentos. Isso tem sido algo bastante discutido e debatido, porque a Rússia tem sofrido um pouco com as sanções, não tanto como muita gente imaginava, e o Putin sabe que ele tem aí uma arma muito importante nessa guerra, que é controlar ali o Mar Negro e também não permitir que a Ucrânia exporte esses materiais. A Turquia é vista como uma aliada parcial da Rússia, isso porque não adotou as sanções aplicadas pelo Ocidente, mas, por outro lado, mandou armas ao governo de Kiev e apoia a entrada da Ucrânia na OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte. De qualquer forma, o Recep Tayyip Erdogan é um dos poucos líderes da OTAN que tem contato com o Putin e está tentando intermediar para que esse acordo de grãos volte a acontecer e isso, claro, abaixar a inflação de alimentos no mundo. E ainda sobre essa guerra entre Rússia e Ucrânia, o Killing falando aí sobre essa busca pelo domínio do Mar Negro, né? A Folha de São Paulo ontem trouxe uma reportagem que a Ucrânia está correndo contra o tempo para reforçar aí os seus portos que dão para o rio Danúbio, justamente porque não está conseguindo mais exportar pelo Mar Negro, né? Então tem todo também um trabalho de infraestrutura sendo realizado num país em guerra para tentar dar seguimento a essas exportações. E ainda falando de OTAN, como o Killing falou do Erdogan, a OTAN está fazendo exercícios militares aí considerados inéditos no Mar Báltico, que é visto justamente como uma resposta à Rússia, ou seja, o clima tá pesado por aí, hein, Killing? Tá pesado, viu, Edu? Infelizmente, a gente tem visto escalada das tensões, apesar da Ucrânia ter transferido, né, essa exportação de grãos ali pelo Rio Danúbio, perto da Romênia, a própria Rússia tem atacado armazéns de grãos, tem tido respostas também da OTAN, então, infelizmente, o clima tenso e essa guerra aí que já dura mais de um ano e meio.